Esse ano eu tive um hiperfoco na banda Os Mutantes. Eu estava pesquisando algumas coisas e eu vi que a Rita Lee era a quarta maior vendedora de discos da história do Brasil. E da onde a Rita Lee veio? A Rita Lee veio dos Mutantes, a banda que revolucionou o rock brasileiro, a única banda que participou da Tropicália, um movimento que também revolucionou a música brasileira em 69. Então a gente está diante de um pessoal que é extremamente importante para a cultura nacional e os caras que realmente trouxeram a cultura psicodélica para as nossas terras tropicais. E tem uma música que não é dos Mutantes, apesar de ter sido uma colaboração conjunta, que é do primeiro álbum do Arnaldo Batista. Os Mutantes eram Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Batista. O Arnaldo Batista, no seu primeiro álbum solo, faz uma música que é muito importante aqui para nós. Uma pessoa só. Eu sou, você é, e todos juntos somos nós. Estou aqui reunido numa pessoa só. E todos juntos somos nós, uma pessoa só. Não vou cantar para vocês não ficarem aterrorizados. Você também está tocando. Você também está cantando. Estamos numa boa, pescando pessoas no mar. Aqui, numa pessoa só. Eu sou o começo, sou o fim. Sou o A e o Z. Todos juntos, reunidos, numa pessoa só. Que besteira, né? Vamos colocar aqui que realmente é uma besteira tremenda. E essa música e a origem dessa expressão, uma pessoa só, veio de um cenário que não conseguia significar isso. No início dos anos 70, os Mutantes estavam no auge. Eles tinham acabado de lançar o terceiro álbum deles. O primeiro foi Os Mutantes, o segundo foi Mutantes, e o terceiro teve um nome diferente, que era A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado, que era uma música sobre maconha. A Divina Comédia representava muito bem o que eles estavam vivendo. A partir da Divina Comédia, a gente começa a ver, talvez, uma transformação, né, para uma tragédia. Eu disse na última aula que uma pessoa só era uma tragédia, e realmente é uma tragédia. Então, o que estava acontecendo? Nos anos 70, os Mutantes estavam no auge. Existia um pouquinho de ciúme, porque a Rita Lee tinha feito um álbum que não fez muito sucesso, apesar de uma música ter feito muito sucesso. E nesse álbum já começou a ter um certo problema. Os Mutantes eram formados assim. O Arnaldo e a Rita eram casados, apesar de não viverem uma vida de casados, por assim dizer. Eram mais namorados e, ainda mais do que namorados, eles tinham um relacionamento aberto. E um relacionamento aberto dá problema. Spoiler, dá problema. Os Mutantes estavam no auge, e no auge eles eram considerados a melhor banda de rock do Brasil. Eles resolveram sair das suas casas e ir todos morarem na Cantareira, Serra da Cantareira, em São Paulo, e criar lá uma comunidade de estilo meio hippie, onde eles iam ficar o dia inteiro, basicamente, fazendo música e curtindo bastante a vida, como a gente sabe muito bem que o pessoal daquela época fez. Chegou, porém, um cara novo, chamado Mike. O Mike era inglês e o Mike começou a se aproximar muito do Arnaldo Batista. E o Mike tinha essa teoria que, através do LSD e através de experiências comunitárias muito intensas, eles poderiam ser, sim, uma pessoa só. É daí que vem a música. E é uma música que é ainda mais ironicamente trágica, porque é o primeiro álbum do Arnaldo Batista solo, com os membros dos Mutantes ajudando ele, menos o irmão. Então, se diz aqui no livro A Divina Comédia dos Mutantes, Mike, o empresário inglês, se tornou o guru dos irmãos Batista. Sua teoria era a dissolução dos egos, dos eus individuais, sob o efeito do ácido, abriria caminho para que os eus separados se fundissem em uma única pessoa coletiva. Essa utopia inspirou a composição de uma pessoa só, criada coletivamente pela banda e cantada pelo Arnaldo Batista. Mas nem tudo era utopia. A grande questão é que o Arnaldo e a Rita eram pessoas... O Arnaldo está vivo ainda, né? Eram pessoas que tinham muitas questões
E o relacionamento aberto levava precisamente a muito ciúme entre os dois e muita briga entre os dois, que era considerado como se fosse um relacionamento aberto, muito tolerante, muito legal. E teve um dia que a Rita estava chorando muito, né? Porque ela ouviu os gritos do Arnaldo com outra mulher a noite inteira e ela estava chorando muito, muito, muito. E o Mike, o cara de uma pessoa só, começou a ter um affair com ela, né? Ter um caso com ela. E toda essa questão, toda essa relação dentro da comunidade da Cantareira, o próprio Arnaldo Batista, no disco Loki, fala: quero voltar para a Cantareira, onde eles supostamente eram uma pessoa só, levou a que eles se separassem e eles não ficassem mais juntos, apesar de que o divórcio deles só se oficializou em 1977, que foi quando a lei do divórcio foi aprovada no Brasil. Qual a questão aqui? A banda estava mudando de direções. Antes era um rock muito inspirado no rock do Beatles, ou no rock mais psicodélico, como a segunda fase dos Beatles. E principalmente quando eles ouviram o Yes, eles mudaram. Nós temos que fazer música mais séria, nós temos que fazer música mais progressiva, nós temos que complexificar a nossa música. E aos poucos, a Rita, que era, no fundo, a alma, né, da banda, de alegria, de diversão, começou a ser deixada de lado. No último disco, ela só canta uma música, e conforme ela foi sendo deixada de lado, foi feita uma decisão pelo Arnaldo, e o Arnaldo Batista expulsou a ex-mulher, né, que era mulher oficialmente, mas na prática não era, da banda. A Rita Lee narra esse momento dramático. Chega ao ensaio e me deparo com um clima tenso, denso, até que Arnaldo quebra o gelo, toma a palavra e me comunica: a gente resolveu que a partir de agora você está fora do Mutantes, porque nós resolvemos seguir na linha progressiva e você não tem calibre como instrumentista. Em vez de me atirar de joelhos, diz Rita, e pedir perdão por ter nascido mulher, fiz a silenciosa, elegante saída e me retirei da sala em clima dramático, fiz a mala e adiós, no meio da estradinha da Cantareira, a caminho de São Paulo. Parei no acostamento e chorei, gritei, descabelei, xinguei, feito louca. Então, realmente, eles já não eram uma pessoa só. Eles já tinham retirado uma das membros da comunidade da Cantareira. E as coisas daí só pioraram. O Arnaldo começou a usar demais ácidos e outros tipos de droga, e ele começou a desenvolver uma megalomania. E essa megalomania dele tinha várias questões. A primeira delas é que ele realmente acreditava em naves espaciais. Então, um dia ele estava na Itália com um amigo, né, o Petkov, e ele fala um assunto muito importante. Ele tinha planejado construir uma nave espacial e estaria recrutando esse amigo para assumir o cargo de capitão da nave. E ele falou sério. Isso não é brincadeira, gente. Ele estava falando sério, sério, sério. Ele usava LSD, mescalina, cocaína, todos os dias na Cantareira. E isso cobrou o preço, porque o Arnaldo não tinha estrutura psicológica para tal. Ele não tinha estrutura corporal para tal. Um dia, né, fazendo um ensaio, ele fala um negócio que realmente choca o Sérgio. Ele fala assim: o negócio é eu tocar a música através de vocês. O que quer dizer o quê? Que ele seria uma força cósmica que estaria tocando o instrumento através deles. E o Sérgio, o irmão dele, para. Espera aí, Arnaldo. Todos nós tocamos. Nós todos somos o canal dessa energia. Então, logo, uma pessoa só se tornou a justificativa do próprio autoritarismo. E o Arnaldo ia só cair depois disso. A história dos Mutantes foi colocada de lado quando o Arnaldo falou que queria tocar num festival de graça e os outros membros da banda falaram: não vamos tocar, a gente precisa de dinheiro. E ele parou, bateu o pé e falou: se vocês não quiserem, eu vou. E a partir dali, os Mutantes tinham quebrado da sua formação original. O Arnaldo ia cair mais e mais depois disso, e de maneira verdadeiramente trágica, né? Ele, em 1981, ele tenta
Ele é internado com uma depressão tremenda. Ele fala, estou me sentindo como Jimi Hendrix, estou sofrendo muito, alguma coisa diz que eu vou morrer. E dia depois, internado no Hospital do Servidor Público, ele quebrou com as próprias mãos o vidro da janela do terceiro andar da psiquiatria e se atirou. E miraculosamente sobreviveu. O Arnaldo poderia ter sido mais uma das vítimas, né, dos loucos anos 70 e 80, mas ele sobreviveu depois de um longo período de recuperação. A lição é, as pessoas são complicadas, as pessoas são difíceis, as pessoas têm muita dificuldade de olhar para a própria intimidade e ver o que é preciso que elas façam de acordo com o seu próprio espírito. As pessoas são incomunicáveis. Existe uma verdadeira ausência de réplica que não impede a coexistência. Pelo contrário, a ausência de réplica reforça que eu coexisto com o outro. Porém, a tentação de achar que nós somos uma pessoa só e de que, no fundo, as coisas da vida são uma ilusão que poderia, por acaso, ser resolvida através do uso de LSD ou de outras drogas ou de outros métodos iniciatórios, essa tentação leva à destruição, leva à desunião e leva ao fim das amizades. Porque eu só posso coexistir com o outro enquanto eu entendo que ele é uma pessoa irrepetível, nova e totalmente diferente.